Bom, muitas pessoas me perguntam, Marchal, por que interativa? Eu diria, existe aquela lei de marketing que diz 80-20. 80% das atividades ou dos trabalhos de um determinado assunto, em geral, são feitos por 20% das pessoas que estão envolvidas, enquanto que 20% das atividades são feitas por 80%. É uma regra chamada nível de motivação. A nossa experiência na Faculdade de Medicina da USP não é exatamente 80-20, mas vou dizer que estamos mais ou menos nisto, é 28-75, eu resolvi, para simplificar, o chamado a teoria dos 30-70. Em processos educacionais, uma das coisas que garante a retenção de um conhecimento é quando as pessoas lidam com a informação, elas interagem. A nossa experiência é que, em geral, 30% dos participantes ou alunos são responsáveis por 70% dos questionamentos e perguntas. Então, digamos, existe uma analogia em relação à regra dos 80-20, só que no que nós constatamos é mais ou menos entre 70 e 30. Mas qual é a maior característica? Muitas vezes, o chamado educação à distância trabalham muito no chamado avaliação pré-curso e avaliação pós-curso imediato. Bom, nós temos trabalhado numa outra questão, o chamado memória tardia. E aí vem uma grande questão. Quem é que retém um conhecimento por 6 meses depois? Na nossa teoria dos 30-70 é isto. As pessoas, os 30% que interagiram mais vezes, têm uma retenção de conhecimento tardio. Isso é muito importante no planejamento educacional. O planejamento educacional, principalmente quando você tem um chamado encadeamento educacional, você precisa procurar fazer com que uma pessoa tenha uma retenção de um conhecimento adquirido por, no mínimo, 6 meses, para que ele tenha um outro próximo encadeamento. Essa é a nossa teoria dos 30-70 e para que serve a tecnologia educacional interativa, que é essa retenção da memória tardia. No nosso laboratório de averiguação, o que nós fizemos? Fizemos uma média de interação. Deixa eu explicar um pouquinho o que é esse 30-70. Nós pegamos um nível de participação de debates, pegamos a chamada média e pegamos a média mais 1, que é número de perguntas, e a média menos 1 ou para baixo, que é a média das pessoas menos participativas, e essas média mais 1 representaram para nós 70% das interações, que eram 30% das pessoas. Qual é uma característica interessante? 7 interações. Com 7 interações, em média, o grupo teve uma retenção em memória tardia. Bom, por que eu quero conversar sobre isso? Aí é que eu quero encerrar com aquela conversa o que é melhor. Uma educação baseada em tecnologia, uma educação formal, o que é melhor? Eu diria o melhor é a fusão dos dois. Então nós pegamos um grupo de 45 estudantes e nós fomos averiguar e nós chegamos a uma detecção que 12 deles participaram, foram responsáveis por 70% e fizeram 7 interações e esses tiveram uma retenção de conhecimento tardio, estatisticamente comprovado. Mas por que eu quero dizer isso? Suponhamos que eu estou dando uma aula para um grupo de pessoas. Suponhamos que cada desses 12 alunos fizesse uma única pergunta. Suponhamos que ele demorasse 2 minutos para formular a pergunta e eu demorasse 2 minutos para responder. Cada aluno gastaria 4 minutos. Bom, para responder 12, eu gastaria 48 minutos ou 50 minutos. Se a minha aula tiver 90 minutos, 50 minutos é inviável.
Então, é aí que entra o conceito da educação complementar apoiada em tecnologia, onde o professor consegue desenvolver e orquestrar o núcleo central do conhecimento e, por meios interativos, e proporcionar o desenvolvimento do raciocínio e vários outros itens. E procurar, através disso, a retenção de conhecimento. Tá? Esse é um processo que vamos chamar de educação 3.0, ou uma educação mediada em tecnologia, que desenvolve um ponto importante: a interatividade com a retenção do conhecimento. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria comentar sobre a parte tecnológica.